Sejam bem-vindos a mais um podcast da Filhos do Arquiteto. Hoje traremos a todos vocês o legado de Jacques de Molay, o último cavaleiro templário, sua ascensão, sua conquista e a queda que levou à prisão e morte do último grão-mestre dos cavaleiros templários no universo. Aos seus 21 anos de idade, Jacques de Molay entrou para a Ordem dos Cavaleiros Templários. Este era uma organização sancionada pela Igreja Romana de 1128 para proteger e guardar as estradas de Jerusalém. A Ordem dos Cavaleiros Templários participou das cruzadas e conquistou o nome de valor e heroísmo. Nobres e príncipes enviavam seus filhos para serem cavaleiros templários. Isso fez com que a ordem passasse a ser muito rica e popular em toda a Europa. Em 1298, Jacques de Molay foi nomeado Grande Mestre dos Cavaleiros, uma posição de poder e prestígio. Jacques de Molay assumiu o cargo após a morte de seu antecessor, Teobaldo Galdini, no mesmo ano de 1298. Como grande mestre, Jacques de Molay passou por difícil posição, pois as cruzadas não estavam atingindo seus objetivos. O anticristianismo sarraceno derrotou as cruzadas em batalha, capturando algumas cidades e portos vitais dos cavaleiros templários daquela época. Os cavaleiros templários, então, resolveram reorganizar e readquirir a sua força. Eles viajaram, então, todos juntos para a ilha de Chipre, esperando pelo público geral para levantar-se em apoio a outra cruzada. Em vez de apoio público, como sempre, os cavaleiros atraíram a atenção dos poderosos lordes. E foi então, em 1305, Filipe IV, o Belo, rei da França, resolveu obter o controle sobre os templários, para impedir uma ascensão no poder da Igreja Católica. O rei era amigo de Jacques de Molay. Um de seus filhos era afiliado de Jacques de Molay, Delfim Carlos, que mais tarde se chamaria Carlos IV e seria o futuro rei da França. Mesmo sendo seu amigo, o rei da França, com toda a sua ganância, tentou ajudar a Ordem dos Templários e a Ordem dos Hospitaleiros, pois sentiu que as duas ordens formavam uma grande potência econômica. Filipe IV sabia que a Ordem dos Templários possuía várias propriedades e outras riquezas, doadas pelos que aqueles que um dia haviam recebido a ajuda dos cavaleiros em várias cruzadas pela Europa. Sem obter sucesso desejado, que era de juntar as duas ordens e transformar em um líder absoluto, o rei da França armou um plano para acabar com a Ordem dos Templários. Usando o nome francês de Esquin de Floyan, o nobre francês teria como missão de denegrir a imagem dos templários e de seu grão-mestre Jacques de Molay. E como recompensa, Esquin de Floyan receberia terras pertencentes aos templários logo após a sua queda. O ano era de 1307, começo da perseguição aos cavaleiros. Apesar de possuir um exército com cerca de 15 mil homens, Jacques de Molay havia ido à França para o funeral de uma princesa da casa real francesa e havia levado consigo poucos homens, sendo esses todos seus nobres. Na madrugada de 13 de outubro, Jacques de Molay, juntamente com seus amigos, foram capturados, lançados nas masmorras pelo chefe real Guilherme de Noraguete. Esse era um de seus conselheiros. Durante 7 anos, Jacques de Molay e os cavalheiros sofreram tortura, vieram em condições subhumanas. Enquanto os cavaleiros não se dobravam, Filipe IV gerenciava as forças do Papa Clemente para condenar os templários. Suas riquezas e propriedades foram confiscadas e dadas à proteção de Filipe. Após 3 julgamentos, Jacques de Molay continuou sendo leal para com seus amigos e cavaleiros. Ele se recusou a revelar o local das riquezas da ordem e recusou-se a denunciar seus companheiros. Foi então, em 18 de março de 1314,
ele foi levado à corte especial, com evidências, e a corte dependia de confissões forjadas, supostamente assinadas por Jacques de Molay. Ele desmentiu as confissões. Sobre as leis da época, a pena por desmentir uma confissão era a morte. Foi então que Jacques de Molay foi julgado pelo Papa Clemente, e assim como Jacques de Molay, outro cavaleiro, Guy d'Auvergne, desmentiu a sua confissão, e ambos foram condenados. O rei Felipe ordenou que ambos fossem queimados naquele mesmo dia. E deste modo, a história de Jacques de Molay se tornou um testemunho de lealdade e companheirismo. De Molay veio a falecer aos seus 70 anos de idade no dia 18 de março de 1314. Jacques de Molay, durante a sua morte na fogueira, intimou aos seus 3 algozes, ao permanecer diante do tribunal de Deus, amaldiçoando os descendentes do rei da França, Filipe o Belo. O primeiro a morrer foi o Papa Clemente, logo em seguida o chefe da guarda e conselheiro real Guilherme de Nogaret. No dia 27 de novembro de 1314, morreu o rei Filipe IV com seus 46 anos de idade. O grão-mestrado Jacques de Molay, o último cavaleiro templário, assume o mestrado da ordem em 1295. Não se sabendo, no entanto, a data exata de sua eleição, será eleito em detrimento da outra figura de peso dentro da ordem, Hugues de Perrault, sobrinho do visitador do Templo da França. No início do seu mestrado é conhecido pela sua ação a favor de uma nova cruzada, desenvolvendo uma campanha diplomática na França, Catalunha, Inglaterra e na Itália junto ao papado. Esta campanha visou não só resolver problemas internos que a ordem tinha, como também problemas locais, sendo resolvidas diversas disputas entre a ordem e bispos, que também no sentido de pressionar as coroas e a igreja a uma nova cruzada. Organiza a partir da ilha de Chipre ataques contra costas egípcias, Síria, para enfraquecer os mamelucos. Providencia apoio logístico e armado à pequena Armênia. Chega a intentar uma aliança com o Canato da Pérsia, sem resultados. Outro assunto que será discutido durante o seu mestrado na ordem será a fusão entre 2 maiores ordens militares, a do Templo e a do Hospital, numa só. A ordem do Templo, com a perda de Acre, começava a ser questionada quanto à razão da sua existência, as suas funções de proteger os peregrinos e defender a Terra Santa tinham cessado quando retiraram para a ilha de Chipre. Jacques de Molay, em maio de 1307, em Poitiers, junto do Papa Clemente V, conseguiria apresentar uma defesa contra esta fusão, e ela não foi realizada. Falando então sobre a prisão e o processo, na sexta-feira de 13 de outubro de 1307, os templários no Reino da França são presos em massa por ordem de Filipe o Belo. O grão-mestre Jacques de Molay é capturado em Paris. Imediatamente após sua prisão, Guilherme de Nogaret proclama publicamente nos jardins do Palácio Real em Paris as acusações contra a ordem. Essa manobra regia, impedira o inquérito pontífico pedido pelo próprio grão-mestre, o qual, interno à igreja, discreto e desenvolvido com base no direito canônico, emendaria a ordem das suas faltas, promovendo a sua reforma interna. A prisão, as torturas, as confissões do grão-mestre criaram um conflito diplomático com a Santa Sé, sendo o Papa único com autoridade para efetuar esta ação. Depois de uma guerra diplomática face ao processo instaurado contra a ordem entre Filipe o Belo e Clemente IV, chegaram a um impasse, pois
estando o grão-mestre e o preceptor da Normandia, Geoffroy de Charnay, sob custódia dos agentes reais, estão, entanto, protegidos pela imunidade sancionada pelo Papa e absorvido, não podendo ser considerados heréticos. Em 1314, o rei pressiona para uma decisão relativa à sorte dos prisioneiros. Já no estado terminal da sua doença, com violentas hemorragias internas que impedem de sair do leito, Clemente IV ordena que uma comissão de bispo trate da questão. As suas ordens seria a salvação dos prisioneiros, ficando este no regime de prisão perpétua sob custódia apostólica e assegurando ao rei que temia a recuperação da ordem, que não seria efetuada. Perante a comissão, Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay proclamaram a independência de toda a ordem face às acusações dirigidas a ela. A comissão para o processo decide consultar a vontade do Papa neste assunto. Ao ver o processo, estava ficando fora de seu controle e estando a absorção da ordem ainda pendente. Filipe, o Belo, decide um golpe de mão para que a questão templária fosse terminada. Ordena o rápido de Jacques de Molay e de Geoffroy de Charnay. Então, sob custódia da comissão de bispo, ordena que sejam queimados na fogueira pouco depois da véspera, em 18 de março de 1314. Com isso, Jacques de Molay passou a ser conhecido como um símbolo de lealdade e companheirismo, fidelidade, coragem, garra, pois ele preferiu morrer a entregar seus companheiros ou faltar com seu juramento. E por esse motivo, o maçom Frank Sherman veio também a fundar naquela época a Ordem de Molay, usando aí seu nome como Marte, exemplo a ser seguido por todo o universo. Ainda hoje, a Ordem dos Cavaleiros Templários guarda muitas riquezas, exemplos, culturas, enfim, a sua lealdade, a sua confiança e o seu exército será lembrado aí por todo o universo enquanto existir a sua história. Enquanto fizermos renascer os seus valores, sempre existirá a Ordem dos Cavaleiros Templários em nosso universo.